Diogo Santana Lopes, muito grata pela participação. Seja bem-vindo também a esta sua casa, a Universidade Lusíada e ao Centro de Estudos Jurídicos, Económicos Internacionais e Ambientais. Diogo, o palco é seu. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora professora, pelas amáveis palavras. Eu tinha preparado uma pequena apresentação para acompanhar a minha intervenção e tinha preparado em inglês precisamente por cortesia com a minha colega de painel, mas de facto, enfim, pedia que projetassem a apresentação se possível só para ajudar aqui a acompanhar a intervenção, mas farei também então a minha intervenção na nossa maravilhosa língua, até porque gosto de privilegiá-la sempre que possível. Eu, enfim, começo por me apresentar rapidamente. Eu sou advogado de formação, trabalhando em assuntos de compliance e de penal, com foco aqui nas áreas da anticorrupção e do branqueamento de capitais. E, enfim, trabalhei no setor privado, enfim, tive a oportunidade de trabalhar em alguns dos casos mais conhecidos na área da corrupção. Enfim, trabalhei em operações relacionadas com a Lava Jato no Brasil, representei a Airbus naquilo que foi um dos maiores acordos de processo penal relativamente a atos de corrupção no mundo. E, portanto, a experiência, as estratégias que vou trazer hoje são em parte baseadas precisamente nesse histórico, embora gostasse de usar aqui um caso em específico que penso que tem alguns contornos relativamente interessantes e que podem, ou pelo menos eu vou tentar ao longo da apresentação, enquanto vos proponho três estratégias anticorrupção sobre as quais podemos refletir, vou fazendo referência a esse caso para também tentarmos aplicá-las a factos concretos e tentarmos pensar se e em que medida essas estratégias poderiam ter ajudado de alguma forma ou a prevenir ou mais tarde sancionar aquilo que aconteceu. E portanto, eu começava por apresentar aqui algumas figuras do caso, se conseguir passar o slide. Não sei se isto... isto está... Acho que já consegui. Portanto, eu vou pedir aqui, enfim, à audiência presente que levante os braços, só para tentarmos perceber quem é que conhece os protagonistas, ou alguns dos protagonistas deste, que foi um dos maiores escândalos de corrupção até à data. Portanto, começava pelo senhor lá atrás, à direita, o senhor Leonardo DiCaprio. Quem é que o conhece? Imagino que todos. Exatamente. A senhora do meio lá atrás, soa-vos familiar? Paris Hilton, exatamente. A outra senhora que a acompanha também vos soa familiar? É uma modelo conhecida, Miranda Kerr. E todos estes, enfim, estes três, tornaram-se íntimos do senhor que vem à frente à esquerda, o senhor Joe Low, um senhor da Malásia, relativamente desconhecido, até ter rebentado este escândalo, e que está acompanhada à sua direita por aquele que foi o primeiro-ministro da Malásia entre, salvo erro, 2009 e 2018. E o que é que, enfim, já vos expliquei que estas pessoas se tornaram relativamente íntimas na data dos factos, mas porque é que eles estão no centro, ou estiveram no centro, de um caso conhecido de corrupção? Precisamente porque este senhor, na frente à esquerda, o senhor Joe Low, sendo uma pessoa desconhecida, ficou relativamente amigo do filho deste primeiro-ministro da Malásia e usou esses contactos para lhe propor um acordo interessante, que era a criação de um fundo soberano na Malásia, supostamente para atrair investimento estrangeiro e para criar emprego para todos os malaios, e
enfim, usou também alguns contactos que tinha em Abu Dhabi para fazer a ponte, conseguir investimento dessa região e fazer a ponte para criar um fundo inteiramente assente em dívida e usar essa dívida para desviar 4,5 mil milhões de euros daquilo que era o orçamento público malaio para os bolsos do próprio Sr. Jallow, do primeiro-ministro Najib Razak e a sua família, e depois, enfim, usando também parte desses fundos ilícitos para dar presentes avultados às pessoas que vêm atrás na fotografia, para dessa forma ganhar a sua confiança e a sua amizade. E, portanto, Miranda Kerr acabou por devolver joias no valor de cerca de 8 milhões de euros. O Leonardo DiCaprio teve de devolver alguns quadros de Picasso e Basquiat que tinham sido oferecidos por Jallow, e, portanto, houve aqui, enfim, alguns presentes interessantes que acabaram por ter de ser devolvidos quando este caso foi, enfim, foi descoberto. É também interessante saber que acabou por ser este dinheiro ilícito que financiou um filme bastante conhecido sobre também esquemas ilícitos em Wall Street. Portanto, vocês poderão conhecer o filme Lobo de Wall Street, cujos direitos hoje em dia estão na posse do Departamento de Justiça americano, precisamente porque os fundos que advieram deste esquema de corrupção foram utilizados para financiar o filme. E, portanto, as estratégias de que vos vou falar hoje, eu diria que seria interessante depois discutirmos como é que elas teriam aplicação a este caso em concreto. Enfim, essas estratégias estão no fundo plasmadas nos instrumentos com os quais eu trabalho no dia a dia, enquanto colaboro com a Divisão Anticorrupção da OCDE, que no fundo serve de apoio a um comitê da OCDE chamado o Grupo de Trabalho contra a Corrupção, do qual fazem parte os membros da OCDE e mais alguns países, e nesse sentido nós usamos esses instrumentos como uma referência para implementar, quer em países membros, quer em países não membros, estratégias anticorrupção. Eu lidero projetos, sobretudo com países não membros, portanto, a Indonésia, o Egito, países nos quais, enfim, relativamente aos quais trabalhamos com os seus governos para tentar que melhorem o seu aparato anticorrupção e, com isso, que possam ter um ecossistema de integridade mais forte. E, portanto, eu começava por introduzir de maneira muito breve aquilo que é, no fundo, essa referência normativa com a qual trabalhamos, a Convenção Anticorrupção da OCDE, que já é relativamente velhinha, vem de 97 e precede por alguns anos, por exemplo, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Tem aqui um elemento muito específico que é este foco em combater aquilo que chamamos a corrupção no lado da oferta, portanto a corrupção ativa de empresas, de indivíduos que tentam obter negócios, obter vantagens pelo mundo fora, noutros países, e com isso pagam subornos, oferecem vantagens indevidas a funcionários de outros países ou de organizações internacionais para conseguirem ter essas vantagens. E, portanto, a Convenção está estruturada aqui em vários pilares. Um deles é, obviamente, a criação deste crime de corrupção no comércio internacional, para usar a terminologia portuguesa. Outra é a garantia de que não só os indivíduos, mas também as empresas podem ser responsabilizadas quando agem no comércio internacional em esquemas corruptivos. E, além disso, a Convenção preocupa-se em garantir que os mecanismos à volta da investigação e responsabilização destes atos funcionam. Portanto, em garantir que o chamado enforcement, portanto, os processos
não têm influências indevidas, que os países não seguiam por interesses económicos, interesses políticos, para, por exemplo, deixar cair determinados processos. E nós em Portugal temos tido, enfim, exemplos de pressões diplomáticas para que determinados processos não avancem ou sejam deixados cair, para que, enfim, alegadamente outras jurisdições possam conduzir esses processos, sobretudo nos casos em que elas têm mais ligação quer com os agentes, quer com os factos. Outro pilar da Convenção é garantir que as sanções são suficientemente dissuasivas, são proporcionais e são efetivas. Isto depois são elementos que encontramos, por exemplo, na Diretiva da União Europeia contra a Corrupção, de que acabámos de ouvir falar. E, portanto, enfim, este é o enquadramento normativo daquele que é o nosso trabalho diário. Esta convenção depois é complementada por um instrumento mais recente e, portanto, mais atualizado relativamente às estratégias anticorrupção, que é a recomendação de 2021. Esta recomendação inclui uma série de estratégias para o combate à corrupção no comércio internacional, começando pela proteção de denunciantes, de que falámos também agora ainda há pouco, mas também, e naquilo que eu gostaria de enfatizar hoje, as chamadas Non-Trial Resolutions, ou seja, acordos entre os agentes, os suspeitos, os arguidos de um processo penal e as autoridades, sem que haja verdadeiramente um julgamento, através dos quais os arguidos cooperam com a investigação e, em troca, chegam a um acordo relativamente à pena que lhes é aplicada. Enfim, em Portugal levamos já muitos anos de discussão sobre se estes mecanismos se enquadram bem no nosso sistema, se fariam sentido no nosso sistema. Já vamos ver porque é que eles podem ser úteis. Outras das estratégias tem a ver com aquilo a que se chama incentivos de compliance, portanto, incentivos para que as entidades implementem programas de prevenção da corrupção, portanto, não só ter sanções que possam ser aplicadas, mas depois também ter benefícios, incentivos positivos para que elas verdadeiramente queiram ter esses programas e com isso tenham acesso a determinadas coisas, que também vamos ver alguns exemplos já de seguida. E depois, enfim, naquele que é um tema que está muito em voga, o uso da tecnologia e nomeadamente da inteligência artificial para exponenciar a prevenção e a detecção da corrupção. Começando então pelos tais acordos sobre a sentença, eles são usados precisamente para que não tenha de se chegar a um julgamento e eles vêm, enfim, são muito inspirados, hoje em dia estão disseminados em vários países, mas têm como grande referência os acordos, enfim, dos Estados Unidos da América, onde se viu, enfim, já há umas décadas porque é que eles poderiam ser úteis. Quando tivemos, alguns de vocês, não sei se já estão ou não, enfim, em fase de olhar para o mercado de trabalho, para as consultoras, enfim, que prestam algumas este tipo de serviços, enfim, de estruturação de programas de compliance. Normalmente fala-se das grandes consultoras como as Big Four, mas enfim, até à passagem do milénio havia não Big Four, mas Big Five. Portanto, havia uma quinta que era a Arthur Andersen, que era uma consultora que também fornecia serviços de auditoria e, enfim, um dos seus clientes era a Enron, que acabou por ter um escândalo bastante significativo em termos das suas contas, o que levou também ao descrédito da própria Arthur Andersen. E a Arthur Andersen foi sujeita a um processo penal que se arrastou nos tribunais, acabou por ser condenada em primeira instância, foi condenada em segunda instância e depois o Supremo Tribunal de Justiça americano
absolveu-a. O problema é que os processos penais trazem, assustam os investidores, trazem instabilidade financeira e, portanto, quando a consultora foi absolvida no Supremo Tribunal de Justiça, já era tarde demais e ela já tinha afundado e deixou de existir. E, portanto, isto foi uma lição nos Estados Unidos para as vantagens de chegar a um acordo antes que houvesse um julgamento, nomeadamente quando estamos a falar de empresas. Por um lado, a não destruição da própria entidade e de todos os empregos que ela possa gerar e os benefícios económicos que ela possa gerar. Por outro lado, a capacidade ou a possibilidade de se responsabilizar a empresa sem com isso ter de se provar em tribunal, enfim, toda a corrupção em que ela possa ter participado. E, portanto, aqui uma maior facilidade também para as autoridades na resolução dos casos. E é precisamente por as vantagens existirem destes dois lados que a OCDE, num estudo que realizou entre 97 e 2019, percebeu que 80% dos casos de corrupção no comércio internacional eram resolvidos pelos países que tinham este tipo de acordos, este tipo de mecanismos nas suas leis. Eles eram utilizados precisamente para resolver esses casos e, portanto, havia um recurso bastante significativo nesse sentido. E no caso que acabámos de ver, o caso OneMDB, portanto, o caso que envolvia o Sr. DiCaprio, o Sr. Joe Low, o primeiro-ministro da Malásia, tínhamos também o envolvimento da Goldman Sachs. A Goldman Sachs foi o principal banco que ajudou o Sr. Joe Low a estruturar as operações financeiras que depois deram suporte ou mascararam aquilo que vieram a ser, enfim, aquilo que veio a ser a execução do esquema corruptivo. E, portanto, em 2020 a Goldman Sachs celebrou um acordo, um chamado Deferred Prosecution Agreement, portanto, um acordo que permitia proletar a perseguição criminal nos Estados Unidos da Goldman Sachs e em troca pagou 2,9 mil milhões de dólares em multas e em, no fundo, na restituição daquilo que eram os proventos do crime. E, portanto, isto é, eu diria que um caso que mostra bem como o crime não compensa quando existem mecanismos fortes de perseguição criminal. A Goldman Sachs tinha recebido cerca de 600 milhões de dólares, enfim, no apoio ao Sr. Joe Low neste esquema e, portanto, comissões bastante altas e, aliás, 20 vezes mais altas daquilo que era a prática de mercado neste tipo de operações, mas depois teve de pagar muito mais, enfim, aqui uma multa recorde para resolver o caso junto às autoridades americanas. E foram envolvidas, além delas, várias outras jurisdições, incluindo o Reino Unido, Singapura, própria Malásia e Hong Kong, que também participaram deste bolo de multas e de restituição dos proveitos do ilícito em causa. Portanto, esta é uma estratégia e depois, de maneira mais abrangente, aquilo a que se chama os incentivos para compliance, que no fundo devem complementar sanções fortes, sanções que são implementadas na prática, mas que também geram não só a tal sombra, enfim, para utilizar uma expressão conhecida no mundo do direito, a espingarda apontada, mas também o tal incentivo, o tal acesso a determinados benefícios. As penas, por exemplo, de prisão e de multa podem naturalmente ser complementadas por aquilo que acabámos de ver, portanto, por acordos sobre a sentença penal, além disso, pela mitigação das sanções, mesmo nos casos em que há um julgamento completo, portanto, o juiz pode ter em conta o bom comportamento da entidade para reduzir essas sanções e isso deve estar devidamente previsto na lei, ou até, em casos limites, dispensar da pena os arguidos que tiverem colaborado para o apuramento dos factos.
No caso da OCDE existe a recomendação de que, enfim, o facto das entidades colaborarem com as investigações não deva servir para que sejam totalmente isentas de pena, mas pelo menos deverá servir para a sua redução. Depois, enfim, em contraponto a sanções de suspensão ou de interdição do exercício de determinadas atividades por parte das empresas, podemos ter, por exemplo, incentivos de contratação pública. Portanto, podemos ter o acesso a determinados contratos ou determinados pressupostos de elegibilidade nos casos em que as empresas mostrem que têm um programa de compliance efetivo, no caso em que elas mostrem que não têm, enfim, um histórico de participação neste tipo de conduta. E, portanto, aqui, no caso que acabámos de ver, se a Goldman Sachs soubesse, por exemplo, que teria incentivos comerciais para um bom comportamento, para a existência de um departamento de compliance forte e que fosse seguido as suas equipas comerciais, talvez os incentivos para participar neste esquema fossem menores. E depois, além da recusa de subsídios ou de outro tipo de benefícios governamentais, também dar um acesso preferencial nestes casos, portanto, nos casos em que as empresas podem mostrar bom comportamento. Portanto, esta outra estratégia, podemos ver aqui alguns exemplos. No caso de Portugal, o Código dos Contratos Públicos tem algumas normas que permitem ver aqui manifestações de incentivos. Por exemplo, nos casos em que as empresas tenham sido condenadas por corrupção, isso pode ser um critério de inelegibilidade. Além disso, nos casos de contratos de valor mais alto, deve ser pedido às empresas um plano de prevenção de riscos de corrupção. Isto, aliás, é anterior ao regime geral de prevenção da corrupção, que depois tem obrigações mais alargadas nesta matéria. Mas isto significa que nos contratos de maior valor, enfim, até agora o valor mudou com as alterações relativamente à fiscalização prévia por parte do Tribunal de Contas, mas ainda assim, nesses casos, deve ser pedido um plano de prevenção de riscos e, portanto, há um incentivo das empresas que querem participar, querem receber este tipo de contratos, poderem elaborar este tipo de planos. No caso do México, temos outro exemplo interessante, relativamente recente, através do qual as empresas podem voluntariamente enviar ao governo, enfim, os elementos dos seus programas de compliance e, com isso, receber, enfim, determinados benefícios públicos que, no fundo, culminam em benefícios reputacionais. Por exemplo, passam a fazer parte de um registro de integridade corporativa ou de negócio, através do qual, enfim, passam a mensagem aos seus parceiros de que são uma empresa ética, uma empresa preocupada com a anticorrupção, e depois, enfim, recebem também, enfim, um distintivo e um badge que é válido por 4 anos, que depois deve ser atualizado para garantir que estes programas de compliance são, no fundo, sistemas vivos, sistemas que evoluem e não ficam parados no tempo. Na Malásia encontramos outro exemplo muito interessante, que é o das deduções fiscais, ou seja, a possibilidade das empresas que investem em formação anticorrupção para os seus colaboradores, das empresas que investem em planos de prevenção da corrupção, poderem depois deduzir esses gastos, esse investimento, nas suas declarações de impostos no final do ano. E, portanto, também aqui um incentivo financeiro para que as empresas possam investir mais e, portanto, fazer parte do esforço coletivo de prevenção da corrupção. E, portanto, só para terminar, uma última estratégia, o uso da tecnologia, portanto, inteligência artificial e tecnologia para prevenir e detectar a corrupção. A recomendação 2021 que vimos há pouco já reconhece a relevância destas tecnologias
no avanço dos esforços, quer do setor público, quer do setor privado, para combater a corrupção, mas enfim, a inteligência artificial ainda não estava tão em voga em 2021 e, portanto, ainda não vai ao ponto de explorar em detalhe essa relevância, mas na OCDE temos visto algumas iniciativas também interessantes nessa matéria, enfim, em diversas fases. Quer em fase de detecção da corrupção, portanto, de detectar potenciais ilícitos, através da mistura de fatores de risco e, portanto, da informação, da alimentação dos sistemas de inteligência artificial com essa base, com esses dados. Depois, em matéria de investigação e perseguição criminal, por exemplo, através de análises de padrões documentais para melhor identificar aquilo que são, muitas vezes, enfim, centenas e centenas de páginas de transações financeiras, potencial prova no âmbito do processo penal e, finalmente, no âmbito da cooperação internacional. Portanto, aquilo a que se chama assistência jurídica mútua, portanto, monitorização do progresso dessa cooperação internacional, que muitas vezes é fundamental para garantir a boa resolução de processos de corrupção. Muitas vezes as autoridades em Portugal estão dependentes do envio, por exemplo, de informação bancária de outras jurisdições para conseguirem avançar com o processo e o processo está parado anos até que venha essa informação. E, portanto, nós na OCDE temos também fortalecido essas redes de cooperação internacional, precisamente com o objetivo de ajudar a avançar esses processos. Portanto, vemos aqui alguns exemplos ao nível de país, eu não vou entrar neles, mas podemos discuti-los a seguir à apresentação. Chamava a atenção para um exemplo talvez mais insólito, mas que pode, porventura, dar origem a réplicas, que é o exemplo da Albânia, que criou uma ministra, neste caso, de inteligência artificial, para supervisionar a contratação pública com o objetivo de garantir a imparcialidade nesses processos e, portanto, minimizando a intervenção humana e confiando, no fundo, uma boa parte da tramitação e da adjudicação a esse sistema. Enfim, depois vemos outras manifestações, por exemplo, na Coreia do Sul, que também vem desde 2002 aperfeiçoando um sistema, precisamente nesse sentido, de evitar interações humanas no âmbito da contratação pública. No caso de Portugal, podemos, por exemplo, pensar na inteligência artificial para acelerar a fiscalização das declarações de interesses que são apresentadas à entidade para a transparência. Soubemos há poucos dias que ainda há uma percentagem bastante reduzida de declarações que foram examinadas por parte da entidade. Ou podemos pensar também, enfim, na implementação de uma iniciativa parecida àquela que encontramos no Brasil, criada pelo Tribunal de Contas, no sentido de verificar padrões, detectar inconsistências com base nos dados que são alimentados na plataforma base.gov, onde, como sabem, constam os contratos públicos, mas isso também se consegue através de melhores dados mais informatizados, informação mais completa. Só assim depois é possível trabalhar essa informação de forma automatizada. E, portanto, aqui, ainda na tecnologia, o papel que ela pode ter, quer ao nível das empresas, quer ao nível dos jornalistas e da sociedade civil, sabendo que, no caso que acabámos de ver do OneMDB, foi uma jornalista que acabou por detectar o caso e acabou por trazê-lo a público juntamente com o Wall Street Journal. Naturalmente, a utilização da tecnologia, de sistemas de inteligência artificial, permite mais facilmente cruzar dados, enfim, identificar estruturas corporativas complexas, como era o caso, que depois tinham registro, enfim, em algumas jurisdições opacas, e, portanto, ela pode servir para detectar futuros
escândalos do 1MDB de forma mais rápida, mais completa. Finalmente, se chamava só a atenção para o relatório que acaba de sair da OCDE sobre estratégias no âmbito daquilo que é o Outlook, portanto, o panorama de anticorrupção e integridade da OCDE, enfim, que não é elaborado pela equipa com a qual colaboro, mas que chama a atenção para um facto que é que não importa só ter estratégias que são implementadas em instrumentos normativos, mas que depois é necessário também fazer o acompanhamento da implementação desses instrumentos. É necessário, se existe uma estratégia nacional anticorrupção, como é o caso de Portugal, depois acompanhar a implementação dessa estratégia, verificar que ponto é que foi ou não implementado, como aliás é exigido às empresas no âmbito do Regime Geral de Prevenção da Corrupção. E além disso é preciso olhar não só para o setor privado, mas também para outros setores de risco, como as empresas públicas, as parcerias público-privadas, que passaram de moda, mas estão agora outra vez, parece, a ser bastante faladas. E, portanto, é necessário ter isso em conta também, e deixo-vos aqui o acesso a esse relatório para quem tiver interesse. Portanto, a minha apresentação já vai longa, eu paro aqui, mas terei todo o gosto em discutir, enfim, avalia os contornos e a medida destas estratégias anticorrupção. Muito obrigado. Temos agora uns momentos, se o Dr. Diogo nos acompanha naturalmente, para alguns esclarecimentos, para questões. Portanto, pergunto a Lisboa se tem alguma questão que queiram colocar. São o professor Manel Porto está já em pulgas para a primeira questão, mas primeiro os nossos estudantes, se quiserem quebrar o gelo com o Dr. Diogo, por favor. Tiago, se me puder dar uma ajuda. Claro, aqui temos uma pergunta para já. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Para se calhar colhermos 2 ou 3 e o Diogo responder. Bem, aqui para já temos uma pergunta, já temos 2, uma presencialmente e online, outra online. Não sei por qual começamos, mas Eu creio que o Manuel vai deixar que quebrem um gelo a partir da pergunta que ela Lisboa. Não se importa, professor Manuel Porto. São 2 perguntas rápidas. Em primeiro lugar, felicitar o orador, uma exposição interessantíssima sobre uma questão tão importante. Tenho 2 perguntas de grande curiosidade. A primeira é a seguinte: tem havido algum estudo diferente do ranking dos países em termos de corrupção? Portugal, enfim, trata de Portugal, atualmente, como português, de GEMA. Como é que Portugal se posiciona na comparação com os países? Há algum estudo diferente que nos dê essa indicação? E a segunda pergunta é sobre os contratos públicos. Já falei nisso na minha pequena introdução deste semanário. O que é que se pode fazer mais, além da visibilidade nos contratos públicos? E, realmente, qual é o sentido deste caso que falou muito interessante, da Albânia, de haver um ministro, enfim, para a contratação pública? É em cada caso, em cada ministério, em cada caso, que isso põe. O que é que o ministro da Albânia faz? Portanto, que acrescenta, seja o que for. Às vezes faz as coisas criando uma instituição, é uma maneira de dizer que se resolveu o problema, mas resolveu-se de facto na Albânia. Ou o que mais é que se pode fazer na questão dos contratos públicos, que são realmente de uma dimensão enorme? São as 2 perguntas que tenho. E muitos parabéns mais uma vez pela exposição que fez. Professora, temos aqui também uma pergunta do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Não sei se o Diogo quer responder primeiro a estas e depois... Posso recolher a pergunta, não sei se vão conseguir ouvir online. Sim, não sei se há aí um microfone. Então é aqui para este senhor, por favor. Está tudo bem. Está tudo bem. Ali. Muito obrigado, muito bom dia. Muito rapidamente, 2 perguntas também. Uma referência agora no final, a propósito da importância de ter estratégia nacional ou não. Há 2 ou 3 semanas foi remetida a avaliação das medidas da agenda de combate à corrupção. Sendo que a agenda não é bem uma estratégia, no sentido em que
não tem os mesmos mecanismos de medição de cumprimento dos objetivos, mas ainda assim foi enviada a estratégia e a sua avaliação. E, curiosamente, faz a medição da estratégia e um dos pontos da estratégia é preparar a estratégia para o quadriênio seguinte. E a agenda dá nota de que não é preciso ter estratégia para o quadriênio seguinte porque já temos a agenda. Pois pode parecer só uma questão terminológica, mas de facto ter um instrumento que pode ser depois testado cientificamente na academia, pode ter indicadores objetivos de medida, eu acho que era recomendável e desejável que assim fosse. Sei que nem todos os Estados o têm, mas portanto era só um comentário sobre ser ou não desejável, no fundo fazer a estratégia 2.0 ou o ciclo seguinte. A outra, eu acho que é muito interessante tudo o que foi partilhado sobre o uso da inteligência artificial, porque há de facto aqui muitas tarefas mecânicas e de repetição que têm todo o perfil daquilo que pode ser feito em termos de triagem, depois tem que ter a validação humana a seguir, mas podem ser trabalho inicial. E de facto, a entidade para a transparência pode ser o grande beneficiário desse exercício. A lei não prevê, ou podia ter previsto de uma forma mais clara, quais é que são as declarações dos titulares de cargos que devem objetivamente ser vistas pela entidade. Ou seja, eu diria que as dos deputados, dos membros do governo, dos principais reguladores deveriam ter esse tratamento obrigatório e eventualmente as restantes terem um levantamento por amostragem. Ou seja, as declarações estão feitas, estão lá depositadas, estão online na parte do registro de interesses, mas depois a entidade ter que verificar as 8.000 que potencialmente recebe. Só para termos uma ideia, o ano passado, todos os autarcas eleitos em 2025, presidentes de Câmara, vereadores, presidentes de junta das freguesias com mais de 10.000 habitantes, etc., todos têm que entregar. Não é humanamente possível pedir à entidade que esteja a colocar o mesmo grau de detalhe na análise de todos eles. Portanto, uma amostragem, um foco nas questões principais e não eventualmente no detalhe que está nas declarações. Mas, acima de tudo, a inteligência artificial para detectar elementos complementares, de facto, acho que seria um bom laboratório. Dúvida que se calhar temos que ponderar se a entidade precisa de uma credencial legislativa para fazê-lo ou não, se pode já tomar a iniciativa para fazer esse tratamento, mas pronto, mas deixava só esta pista porque de facto há ali coisas mais não quer ser simpático, ou seja, a opção da ministra albanesa de inteligência artificial para a contratação pública gerou comunicação, ou seja, comunicação em torno da preocupação, portanto é um ativo dessa perspectiva. A eficácia depois jurídica da prevenção já é outra discussão, mas nestes casos em que sabemos que pode mesmo ajudar a fazer o trabalho, era de facto pode ser uma ferramenta transformadora para estas matérias. Obrigado. Muito obrigado pelas perguntas e pelos comentários, que eu acho que, de facto, tocam, enfim, em vários pontos da apresentação e suscitam, eu diria que, enfim, mais perguntas, pelo menos da minha parte. Em relação, começando se calhar pelas perguntas do professor Manuel Porto, que agradeço, assim como as palavras, relativamente ao estudo sobre, enfim, a performance dos países e, portanto, a classificação dos países em rankings. Enfim, no que toca à OCDE e às organizações internacionais em geral, diria, sabemos, ou tem-se discutido já há alguns anos, a dificuldade de medição da corrupção, não é? Eu acho que mais que ninguém a Transparência Internacional conhece isso, precisamente porque é a Transparência Internacional que tem o ranking mais conhecido em matéria de percepções da corrupção, e o Dr. Tiago Rosa Gaspar pode, porventura, desenvolver esse ranking. No caso da OCDE, temos tentado fazer a publicitação no fundo, das avaliações dos países, por exemplo, no seio do grupo de trabalho sobre corrupção. E, portanto, Portugal, assim como os outros Estados-membros da OCDE, é periodicamente avaliado relativamente ao seu aparato anticorrupção. Essa avaliação consta normalmente de relatórios. Aquilo que estamos a fazer é criar uma plataforma única que permite, de forma bastante intuitiva e direta, perceber onde é que está a falhar, onde é que tem sido bem avaliado. E, portanto, fazer essa comparação de países também. E de resto estou perfeitamente de acordo relativamente ao comentário sobre, enfim, a importância simbólica de visibilidade das iniciativas anticorrupção, que também foi comentada pelo Dr. Pedro Delgado Alves. No caso da Albânia, enfim, eu tenho trabalhado bastante com o governo da Indonésia
onde se tem feito também uma série de iniciativas bastante simbólicas, mas que têm algum interesse, através das quais o novo presidente da Indonésia, de forma periódica, faz declarações ao país, mais ou menos a cada 6 meses, em que traz molhos e molhos de notas da moeda local e, portanto, faz declarações ao país rodeado por esses montes de notas que simbolizam depois o dinheiro que foi recuperado e que tinha sido perdido em esquemas de corrupção e de outros ilícitos criminais. E, portanto, cerimónias bastante simbólicas em que se anuncia o montante da recuperação de ativos que foi realizada, rodeado precisamente por aquilo que deveria simbolizar o montante que foi recuperado. Enfim, normalmente as notas não chegam ao valor que é recuperado, mas ainda assim é bastante impressionante e interessa ver. De resto, eu diria que, enfim, para ser sucinto e responder ao Dr. Pedro Delgado Alves, estou de acordo relativamente a que as diferenças entre estratégia e agenda não são só terminológicas. Eu pessoalmente considero, aliás, que deveria haver uma continuidade em relação à forma como os sucessivos governos vão abordando esta matéria, ou seja, começámos por ter estratégias nacionais anticorrupção. Eu diria que seria vantajoso que continuássemos a ter, enfim, para determinados períodos. A primeira foi, salvo erro, de 20 a 24, portanto, que depois continuássemos a ter, porventura de 4 em 4 anos, novas estratégias que fossem complementando as que vinham de trás, sem que, enfim, fossem necessariamente mudando os nomes e as metodologias de implementação de, enfim, conjuntos de iniciativas que podem ser elas ambiciosas, como acho que são algumas das que constam da agenda anticorrupção, mas que ainda assim criam essa disrupção que depois não permite uma continuidade, enfim, bipartidária ou acima dos partidos, talvez seja a melhor expressão no contexto político atual. E, enfim, faz todo o sentido, diria, essa priorização da avaliação de declarações de interesse. E, aliás, outro tema em que não toquei, mas que sei que também é uma limitação da entidade para a transparência, que é a existência de partilha de informação entre as agências públicas. Portanto, a capacidade da entidade para a transparência, porventura, de aceder a bases de dados do Ministério das Finanças, de outras autoridades que possam ter informação relevante e que possa permitir depois cruzar com aquilo que é declarado por parte dos sujeitos obrigados. Eu penso que há aqui mais questões online, portanto fico por aqui. Temos questões online, professora? Temos, eu não estou a ver aqui. O professor Daniel Tavares, José Daniel Tavares, é professor de Direito da Universidade de Lusíada do Porto. O seu professor queira fazer a sua pergunta, por favor. Muito bom dia, muito obrigado. Endereço desde já as minhas saudações à organização, ao Dr. Santana Lopes, e a minha pergunta tem a ver com a descida de Portugal no índice da transparência internacional entre 2015 e 2024, a descida de 9 lugares, se não me falha a memória. Esta descida, sendo preocupante, leva-me a colocar a questão de se a nível dos mecanismos nacionais e a nível dos mecanismos comunitários a que Portugal está sujeito, se algo falha, até comparativamente, e dada a experiência do Dr. Santana Lopes, comparativamente com outros países do mesmo espaço político e geográfico. Muito obrigado. Muito obrigado pela questão.
Enfim, eu tenho ao meu lado o Dr. Tiago Rosa Gaspar, que é diretor executivo da Transparência e Integridade, portanto, da Transparência Internacional em Portugal, que pode talvez dizer algumas palavras sobre essa descida, até porque conhece melhor que eu, seguramente, a metodologia utilizada para o ranking, e depois, enfim, talvez eu possa dizer uma palavra sobre a performance de Portugal na prevenção da corrupção. Sim, obrigado. Eu, por acaso, já tinha tirado algumas notas, porque também, por parte do professor Manuel Porto, creio que havia questões a esclarecer, e até porque eu, para a intervenção que tenho preparada para o painel seguinte, não tinha previsto falar sobre o ranking, até porque costumo fazê-lo grande parte do ano, e, portanto, achei que seria muito pouco inovador fazê-lo novamente aqui na Universidade, mas, de facto, é uma questão que é importante, por várias razões. Bom, o índice chama-se Índice de Percepção da Corrupção. Muitas vezes é criticado precisamente por serem percepções. Há aqui algumas questões que são importantes notar. A primeira é que muitos índices que nós muitas vezes consideramos não são perfeitos também e são baseados em percepções. Este tem a vantagem de assumi-lo inclusive no nome e, portanto, ser transparente. Depois, para além disso, não são percepções propriamente, portanto, de estilo Vox Populis, não é? Portanto, agora não sei se num contexto um bocadinho mais jurídico vale a pena estar a entrar por metodologias que vão puxar um bocadinho mais à economia, mas portanto, o índice é composto no total por 13 indicadores. Mas depois a pontuação de cada país é composta por um conjunto agregado, no caso de Portugal, de 8, de entidades como o Banco Mundial, o Fórum Económico Mundial, e são feitas perguntas muito específicas e muito concretas no âmbito do índice, nomeadamente, por exemplo, se no país existem mecanismos ou é cumprida a Convenção contra subornos por parte de atores estrangeiros e outras que tais. Portanto, acho que em relação à metodologia isso está resolvido. Aliás, foi uma metodologia que foi já avaliada 2 vezes pelo Joint Research Center da Comissão Europeia e uma delas muito recentemente, e, portanto, acho que isso podemos considerá-lo como, ou podemos considerar a descida que o professor José Fernandes da Silva falou como, de facto, sendo preocupante. E sendo preocupante porquê? Antes do porquê ser preocupante. Depois, há também uma espécie de, sobretudo na comunicação social, um fetiche com a posição no ranking. O que vale a pena notar é a pontuação. Porque, embora o índice tenha as suas limitações, nós sabemos que existe uma relação bastante, ou significativamente relevante, entre a percepção e o nível de desenvolvimento. Ou seja, quanto maior a pontuação no ranking, mais íntegros são os países e maior os seus níveis de desenvolvimento. Estamos a falar de níveis como PIB per capita, indicadores na saúde, na educação, portanto, questões que nos são bastante queridas. E é isso que nós queremos. Nós queremos país, e nós queremos particularmente Portugal, com uma pontuação no ranking mais elevada possível, porque isso nós sabemos reflete-se num índice realmente mais elevado. Portanto, e não é por acaso, depois vemos países menos desenvolvidos também em posições mais baixas. Dito isto, já agora queria só também dar nota de uma questão. Eu depois falarei um bocadinho melhor sobre isso, mas concordar aqui com o Dr. Pedro Delgado Alves, porque de facto, relativamente à entidade para a transparência, não é a mesma, ou a prioridade não devia ser a mesma de verificar as declarações do presidente de uma junta com 1000 habitantes e do primeiro-ministro. Isto foi uma coisa que até foi discutida, eu lembro-me bem, na sua presença na Assembleia da República, na conferência comemorativa dos 5 anos do Estatuto dos Deputados, salvo erro. E portanto, sem dúvida. E acrescento já agora a questão dos quadros financeiros plurianuais, porque
No caso da estratégia, bom, não tanto, a menos que se crie eventualmente uma estrutura de missão, uma coisa qualquer, mas, por exemplo, em organismos como a Entidade para a Transparência, ou a Entidade das Contas, ou o Mecanismo Nacional Anticorrupção, que se querem independentes, os quadros financeiros plurianuais fazem com que estas entidades não tenham propriamente que estar anualmente aos AIAs e como é que eu vou pagar as contas para o ano que vem e quem é que eu posso contratar ou não posso contratar, porque sou a entidade das contas e financiamentos políticos, estou em 2026 e preciso de ver todas as eleições que tivemos desde 2023 até cá, e nós tivemos bastante nos últimos anos. E isto também são questões que normalmente não são muito discutidas, parecem insignificantes, mas fazem toda a diferença e conseguem também reforçar esta autonomia. Mas, entretanto, já me estendi, estou aqui na condição de co-moderador, juntamente com a professora Marisa, e, portanto, passo a palavra Muito obrigada. ao Dr. Diogo. Não sei se tem alguns comentários finais, estamos mesmo na nossa hora final desta primeira sessão. Não sei se tem mais algum comentário a fazer para encerrarmos. Se eu puder só acrescentar um ponto relativamente a onde Portugal possa estar a falhar, onde possa ainda melhorar, enfim, que depois pode ter os tais reflexos nos rankings e nos resultados das avaliações que são feitas. As estratégias que falei hoje, enfim, comecei por falar sobre os acordos sobre sentença penal, enfim, sabemos que já tem alguns afloramentos, manifestações no processo penal, mas a verdade é que tem havido uma resistência grande à sua implementação cabal no âmbito do nosso processo penal e, portanto, é um exemplo, diria eu, de uma estratégia que pode ajudar a uma mais efetiva responsabilização nesta matéria. Pois, enfim, as nossas avaliações incidem também sobre outros aspectos da lei, mas depois uma parte grande e o último relatório de que falei, o panorama de anticorrupção e integridade, mostram também problemas a nível de implementação. Não só de acompanhamento da estratégia, como falámos, mas depois de implementação de algumas leis que existem. Eu diria que o Regime Geral de Prevenção da Corrupção é um excelente exemplo. Enfim, um regime que existe já há alguns anos, não muitos, mas há alguns anos, que não teve ainda um único processo de contraordenação, por várias razões. Enfim, por ter privilegiado a pedagogia em detrimento da punição, por uma razão também estrutural, enfim, forma como estava construída a Comissão de Sanções, enfim, também levantava questões e também, obviamente, de consolidação da própria estrutura. Portanto, aqui há algumas pistas sobre as minhas ideias relativamente ao que pode estar a falhar ou pode ser melhorado, mas paro por aqui. Muito obrigado.